Shalom, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Últimos Minutos. Vamos continuar nossa caminhada de aprendizado e eu peço ao Espírito Santo que continue nos ajudando, cooperando conosco e que as informações sejam gravadas em nosso coração, que Ele abra o nosso entendimento para facilitar o entendimento da Palavra de Deus. Como sempre, a gente vai relembrar um pouco do que a gente já estudou para que a gente possa continuar na mesma linha de pensamento e a luz da nosso entendimento vai ser sempre a Palavra de Deus. Nós vamos reler o texto de Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Só para relembrar, irmãos, aquele a quem eu obedeço, ele é o meu Senhor. É por isso que nós precisamos manter a nossa obediência nos mandamentos, nas ordenanças do nosso Deus. Quando Jesus Cristo veio e depois foi ressurreto, foi para a destra do Pai, os apóstolos foram enviados pelo mundo para pregar o Evangelho. E começou a existir uma certa contenda entre os apóstolos que ordenanças os cristãos deveriam seguir, já que Cristo veio e a lei foi cumprida nele. Então, para que não houvesse falha no entendimento, os cristãos não são obrigados a cumprir a lei de Moisés. Nós vivemos na fase e no período da graça do Senhor. Foi através do sangue de Jesus Cristo que nós fomos comprados. Lembra que foi através desse sangue que nós tivemos redenção? Então, vamos ler o trecho que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Vocês quem? Nós, os cristãos, os que se converteram pós-Cristo, que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Irmão Marcos, por que essas restrições? O que é que o Espírito Santo está nos trazendo? A gente precisa entender que tudo que está na Bíblia Sagrada foi escrito para o nosso bem. Deus é Deus. Ele vai ser sempre Deus. Ele é eterno. Nós não. Nós temos um tempo de vida curto nessa terra, mas queremos passar a eternidade junto com Ele. Nós queremos a salvação, nós queremos a presença do Senhor em nossa vida. Então a gente precisa entender que o que está escrito aqui é para o nosso bem. Em primeiro passo, a gente vai entender qual é o grande problema da imoralidade sexual. Nós vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 6 a 8. O Senhor tenha sido questionado a respeito do divórcio, que Moisés havia dado uma concessão no deserto, mas o Senhor Jesus ele é enfático em manter aquilo que o Deus Todo-Poderoso falou lá no momento da criação. No princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher. Por esta razão, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas são somente um. Então, toda vez que homem e mulher se juntam na conjunção carnal, eles se tornam um só. O momento da união entre os dois corpos, os dois se tornam um. E a Bíblia diz que uma só carne não separa. Agora imagine o homem que tem conjunção carnal com várias mulheres, ele vai se tornando uma carne com várias mulheres. Essa ligadura de alma ela é extremamente destrutiva para ambos. Para ambos. Então, a imoralidade sexual é um pecado e esse pecado atua no corpo do próprio pecador. Olha só o que diz a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. E a gente precisa lembrar
que o que nós mais queremos é que o Espírito Santo venha habitar em nós. Então, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa fugir da imoralidade sexual. É por isso que é tão importante a pessoa se abster das práticas sexuais enquanto ainda não tiver um relacionamento, não tiver casado, não tiver feito uma união estável. Não importa o nome técnico que os homens deram, se é união estável, se é casamento, não importa. Importa que aquela pessoa que habita com você, aquela pessoa que reside com você, é sua esposa, é seu marido. Um papel não determina nada. O que determina é a sua relação com Deus e o seu cônjuge. Ainda que haja um casamento celebrado por um sacerdote, seja lá de qualquer religião ou num cartório, se não acontecer a noite de núpcias, o casamento não foi consumado. E esse casamento pode ser anulado perante a lei, porque a consumação do casamento acontece quando homem e mulher se juntam e se tornam uma só carne. E a outra observação que é dada a nós cristãos é porque a gente se abstenha da carne sufocada e do sangue. A carne sufocada é a carne que ela é do animal que é sufocado, que ele morre junto com o sangue não desce para a terra. E a gente também deve se abster do sangue pelo mesmo motivo. Por que o sangue, irmão Marcos? Vamos ler o que está no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. A vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem a propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Então o sangue, ele tem um fim específico na propiciação pelos nossos pecados. Lembra lá na tenda do encontro, quando se colocava a mão sobre o novilho era sacrificado no nosso lugar, e depois Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi identificado por João Batista, foi crucificado até a morte na cruz e entregou seu sangue pela nossa redenção. O sangue é utilizado para a nossa redenção. É o sangue da aliança. E além disso, a vida da carne está no sangue. O mesmo princípio da conjunção carnal com a mulher. Se você ingere o sangue de um animal, você está ingerindo a vida deste animal para dentro de você. E nós fomos reservados para um sangue, o sangue da aliança, o sangue de Cristo. Nos próximos vídeos você vai entender, quando nós começarmos a celebrar a Santa Ceia juntos, quando eu explicar as outras ordenanças que são o batismo nas águas, vocês vão entender por que a gente foi preservado, por que a gente tem que se abster de comer o sangue em qualquer forma e de praticar a imoralidade sexual. Eu sei que esse é um tema que gera muitas perguntas, esse é um tema que vai gerar vários questionamentos. Irmão Marcos, a minha relação é lícita perante Deus? Eu não tenho um papel assinado, eu não tenho um tabelião dizendo que aquela mulher com quem eu moro é minha esposa. Isso é muito comum. Eu ouço sempre esta pergunta. Quem pode me responder se a pessoa com quem você coabita é seu cônjuge? É você? É a sua única parceira? É seu único parceiro? Ou você vive uma vida promíscua? Se é seu único parceiro, se é sua única parceira, é sua esposa, é seu marido. Toda e qualquer dúvida que a gente tiver, a gente tem que aprender a perguntar ao Senhor: Espírito Santo, eu estou fazendo a coisa certa? Espírito Santo, eu estou fazendo a coisa errada? O Espírito Santo fala com a gente. Lembra que uma das grandes vantagens de se reconectar com o Senhor é poder caminhar com Ele, assim como Adão caminhou? O Espírito Santo sempre vai estar falando com a gente. Que o Senhor nosso Deus abra o seu entendimento, que Ele permita que você viva o melhor dessa terra. Eu não estou aqui para colocar nenhum vínculo religioso na sua mente. Você nunca vai ver o irmão Marcos aqui falando de religião, nem dogma religioso. Nós vamos falar exclusivamente da palavra de Deus. E a palavra de Deus é que é a luz para os nossos caminhos. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Guie seus passos nessa caminhada incrível
Você tem muito para experimentar, você tem muito para viver, você vai ver o melhor de Deus nessa terra. Mais uma vez eu te peço que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, compartilhe esses vídeos para que mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus.